Professor Evandro aqui da Central do Enem, para mais uma aula aqui no nosso vídeo, né? Interessante. Hoje falando sobre as funções nitrogenadas, né? Bem importante aí para as provas do Enem. Vamos lá. Bem, as funções nitrogenadas, como o próprio nome diz, são funções orgânicas que apresentam, logicamente, além do carbono, hidrogênio, que são elementos comuns, tá certo? Apresentam o elemento químico nitrogênio, beleza? Alguma dessas funções também tem a presença do oxigênio, né? Como a gente vai ver na aula de hoje, inclusive. Mas as funções nitrogenadas são funções extremamente importantes para o cotidiano do ser humano. E a gente vai ver alguma dessas características na aula de hoje. Nós podemos destacar algumas, né, funções nitrogenadas, como amina, que logo em seguida a gente vai falar, as amidas, os nitrocompostos, os isonitrilas, as nitrilas, enfim, tá certo? E a gente vai, ao longo das nossas aulas aqui na Central do Enem, falar um pouquinho sobre cada uma dessas. Hoje vamos falar sobre duas funções e essa que a gente vai falar agora, as aminas, cai muito no Enem. Fique ligado, tá certo? Na dica do professor Evandro aqui da Central do Enem. Vamos lá. Vamos começar aqui pelas aminas, né? As aminas são funções orgânicas, tá certo? Que são derivadas da amônia, como vocês podem ver aí no texto, né? Cuja fórmula inorgânica é NH3. Toda vez que alguém me perguntar se o composto é orgânico ou inorgânico, turma, fica ligado. Para ser orgânico, obrigatoriamente tem que ter carbono. Repare que a amônia tem 3 átomos de hidrogênio e 1 de nitrogênio. Então, não tem carbono, não é orgânico, beleza? Então, as aminas elas são derivadas das amônia pela substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios da estrutura, né, do NH3. Toda vez que eu substituo esses hidrogênios por radicais orgânicos, que podem ser radicais alquilas, como por exemplo metil, etil, enfim, ou radicais arilas, derivados aromáticos, já tivemos essa aula aqui, né, que são os principais deles são o fenil e o benzil, aí a gente transforma, né, a amônia em amina. Bem, de acordo com o número, né, de ramificações ligadas aí ao nitrogênio, nós temos a classificação das aminas em aminas primária, secundária e terciária, beleza? O que é uma amina primária? É quando substitui apenas um hidrogênio da amônia por um radical. Aí eu coloquei como exemplo para vocês aí a metilamina. Daqui a pouquinho eu contextualizo para vocês aí a importância desse composto. A metilamina é o radical metil, CH3, ligado ao NH2, ou seja, tira o hidrogênio da amônia e substitui por radical metil, metilamina. A amina secundária é quando eu tiro 2 hidrogênios do NH3 e substituo por 2 radicais, que podem ser iguais ou diferentes. Coloquei como exemplo aqui a dimetilamina, que são 2 radicais metil, retirando 2 hidrogênios. E para fechar aí a classificação das aminas, nós temos a amina terciária. Vamos lá. A amina terciária é aquela que eu substituo 3 hidrogênios por 3 radicais que podem ser iguais ou diferentes. Coloquei como exemplo aí a trimetilamina, que são 3 radicais metil ligados ao nitrogênio, beleza? Rapidamente vamos contextualizar principalmente a metilamina e a trimetilamina, tá certo? Elas são as principais responsáveis pelo odor de peixe podre. Então, o peixe apodrece e produz, né, esse gás aí, que é tá certo? É a metilamina e a trimetilamina. A importância aí desses compostos aí para o cotidiano. E já caíram no Enem, viu? Fique ligado aí. Tranquilo? Vamos agora para as amidas. Vamos ver as amidas. Nome muito parecido, só troca o N pelo D. Essa confusão é muito comum, tá certo? Quando o aluno estuda essas duas funções. Amina tem um N, repara. Amida tem um D. Professor Evandro, qual é a diferença, a grande diferença entre aminas e amidas, né, identificados pelo grupo funcional? Olhando para a estrutura, simples, é fácil de você identificar. As amidas, que a gente vai falar agora, com D, amidas, elas sempre apresentam nitrogênio ligado a carbonila. Fica ligado, hein?
Toda vez que tu olhar para uma estrutura e ver que tu tem um nitrogênio ligado a uma carbonila, professor, o que é uma carbonila? Vamos rever. C-O, CO. Nitrogênio ligado a CO, C-O, carbonila. Aí você está diante de uma amida, beleza? Já as aminas não, elas apresentam radicais ligados ao nitrogênio, beleza? Essa é a grande diferença entre as duas. Te liga aí na dica do professor Evandro aqui da Central do Enem. Vamos lá. As amidas são compostos orgânicos, tá certo? Que, como acabei de falar para vocês, apresentam o nitrogênio ligado à carbonila, certo? Por esse motivo, também as amidas, elas podem ter a classificação de amida primária, secundária e terciária. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. O que é uma amida primária? É quando eu tenho, por exemplo, nitrogênio ligado a uma carbonila primária. Né? Amida secundária, né, ligada a 2 e amida terciária ligada a 3. Beleza? Então, essa é a classificação das amidas. Fechando a nossa aula aí, uma das amidas bem interessante e importante, né, é a ureia. Não coloquei no texto para vocês. A ureia, ela foi o primeiro composto orgânico sintetizado em laboratório, né? Primeiro que existiu na química orgânica. E a partir daí, nós sabemos que são milhões de compostos, tá certo? Orgânicos sintetizados em laboratório. Mas a ureia, ela foi o primeiro, tá certo? A ureia é uma amida, assim como a ligação peptídica, não está no texto, mas eu vou falar para vocês, que é uma ligação de alfas aminoácidos produzindo proteínas também, né? É uma amida, né? Fica ligado aí nessa interdisciplinaridade, nessa junção, né, das ciências da natureza, química, biologia, né, que são interligados nessa parte do assunto aí, nas biomoléculas. Tranquilo, turma? Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser.